Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fran, bem-vindos ao meu canal. Capítulo exibido em 3 de julho, novela Pantanal, versão 2022. A Mariana e o Zé Leôncio, eles estão conversando lá, né? E ela fala que o Zé precisa interferir na vida do jovem em relação a Juma. O Zé diz que ele não faltando com as obrigações dele lá na fazenda, que ele pode fazer o que ele quiser. E aí, enquanto isso, o Jove tá lá na tapera, né? Eles estão deitados na rede e tal, naquele chameguinho. E a Juma diz que conversou com o velho e que agora ela quer ficar prenha dele. Dele, do Joventino, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que quer ter um marruazinho. Diz que o velho falou que ele quer um marruazinho também para tá lá correndo e cuidando, igual ele cuidava da Juma. E aí o Jove falou que ele não é bicho, né? Para ter filho e tipo, só servir de reprodutor, né? Enquanto isso, lá na fazenda do Tenório, né? O Alcides e o Marcelo estão conversando. O Alcides levou o Marcelo para conhecer uma parte da fazenda, né? E aí o Marcelo faz várias perguntas, né, sobre a Guta, né, e aí pergunta sobre a Guta com o Tadeu, sobre a Guta com o Joventino, e aí o Alcides acaba falando que não só com eles, né, mas que ela teve também outros homens por ali, sabe-se lá quem, né. Ou seja, passou a capivara da moça toda pro Marcelo. Aí lá na fazenda dos Leôncios, a Irma voltou do Rio de Janeiro louca, né, pelo Trindade, né? Agora ela só tem olhos pro Trindade e só pensa nele. E ela foi atrás do Trindade lá no alojamento, mas o Trindade tá preocupado dos outros, dos outros peões verem ela por ali, né, rondando ali e acabar que ficar mal falada, né, pelo povo. Então ele pede para ela esperar ele lá no barco, que ele vai encontrar com ela lá. Aí lá em São Paulo, a Zuleika tá super preocupada, né, com o Marcelo no Pantanal, porque até agora ninguém deu notícia de nada. Então ela tá às escuras, né, ela não sabe como é que tá o filho dela nas mãos da Bruaca. E enquanto isso, lá na fazenda do Tenório, né, o Marcelo coloca o pai dele na parede em relação ao registro dos gados. Ele quer porque quer ver os registros, ver de onde veio esse gado, tal, e o Tenório inventa mais uma vez uma história, né? Mas o Marcelo parece que não ficou convencido disso aí, não. Sabe que a dona Mariana encantou todo mundo lá no Pantanal? É só elogios para ela, né? A Filó, o Zé Leôncio, até os peões, né? Estão falando super bem dela, que ela é muito educada. Ela é uma lady, né? O Zaqueu, coitado, ele também tá adorando conhecer os novos costumes e tudo mais do Pantanal, né? Ele tá achando o máximo usar chapéu, e aí ele entra lá no escritório do Zé Leôncio e vê o rádio, né? E aí ele começa a brincar ali com o rádio e o Zé Leôncio chega e pega ele no pulo, né? Acaba perdendo a paciência com o Zaqueu, porque o Zaqueu começa a fazer um monte de pergunta se o rádio funciona, o Zé Leôncio, claro que funciona, eu vou ter um negócio que não funciona? Ele, não, eu pensei que era uma decoração vintage, e aí o Zé Leôncio perde a paciência com ele, coloca ele para correr do escritório. Aí ele acaba indo para a cozinha. Chega na cozinha, encontra lá o fogão ligado, as panelas no fogo e ninguém por perto, né? Já vai mexer nas panelas, né? Começa a mexer lá, fala: nossa, mas que será isso que a dona Filomena está cozinhando, tal, daquele jeito dele, né? Nisso a Filó entra na cozinha e encontra ele mexendo nas panelas e também fica brava com ele, né? E também coloca o menino para correr. Ele acaba ficando sem rumo e vai lá para fora e fica lá escorado numa cerca, pensando, né, que é um lugar muito bom, tal, mas que ele ainda não se acostumou muito, porque ele não sabe o que fazer ali, ele não tem nada para fazer ali. E aí chega o Tadeu e um outro peão e começam a zombar dele, né? Deixa ele muito triste, porque mais uma vez ele tá sendo motivo de chacota, né? Isso o Trindade e o Tibério chega e chama a atenção dos peões, né? Mas parece que nada adiantou. Eles continuam dando risada dele, que ele acaba que sai correndo, sai para longe deles. Lá na fazenda do Tenório, o Marcelo continua atrás do Alcides, né? Ele quer saber mais sobre o pai. Agora, né, ele quer saber mais sobre a Juma e a história dos pais da Juma.
E o Alcides acaba contando para ele toda a história, né? Enquanto isso, a Juma e o Jove continuam lá no bem bom na beira do rio, né? O Tenório, é claro que ele não ia ficar muito tempo brigado com o Zé Leôncio, né? O Zé Leôncio é a menina dos olhos dele. Então ele vai na fazenda do Zé Leôncio, acaba encontrando a Dona Mariana e já estão super amigos e estão tomando até pinga juntos, né? Os três. Enquanto isso, lá na casa do Tenório, a Maria tá cozinhando e praguejando contra o Marcelo, né? Ela tá indignada que ela tá tendo que cozinhar pro outro filho. E o Marcelo continua nos cós do Alcides, né? Ele quer saber de toda a história. O menino agora cismou que quer conhecer a Juma. O Alcides já falou que não é para brincar com a Juma, tal, mas ele está insistindo e ele quer porque quer conhecer a Juma. E falando em Juma, né, a Juma tá lá, toda feliz com o Joventino, né, ainda disse que se ela soubesse que era tão bom assim, né, tinha feito antes. E o Tenório continua lá na casa do Zé Leôncio, porque quando ele vai, ele acampa, né, o Tenório é aquele vizinho chato que ele vai, ele acampa, ele não quer ir embora nunca mais, né, ele continua lá bebendo e tentando convencer o Zé Leôncio com a história do resort, né? E aí ele fala que vendeu umas terras, tal, e que acho que tá na hora da gente voltar a conversar sobre a história do resort ou do hotel, tal, e põe a Mariana também na reunião, mas o Zé Leôncio corta ele e já fala para ele, ó, esqueça isso que eu não vou mexer com isso, eu não quero. Aí o Tenório acaba mudando o rumo da conversa e acaba falando que tem mais que o filho dele tá lá e Zé Leôncio fala, ué, mas que filho, que história, tal. O amigo um dia deixou escapar que tem mais 3 filhos e depois disse que não tinha, como que é isso aí? Aí ele, não, é que eu fiquei sem graça, tal, mas na verdade eu tenho 3 outros filhos que chegaram assim como o seu, chegou depois, tal. E aí a Mariana quer saber mais, né, da história, né? E aí ele acaba contando que ele tem outra família e mais uma outra mulher, né, e mais 3 filhos. E aí ele se enrola na história e acaba pedindo a opinião dela, né, sobre isso aí. E a Mariana fala que ele devia ter tomado vergonha na cara, curta e grossa. Enquanto isso, Juma e Jove continuam lá na pegação, né, na tapera. Agora eles estão na tapera, né? Eles estavam lá na beira do rio, mas pegaram o barco e tal e voltaram para tapera. E ela continua dizendo que tá pronta para ele pôr um filho na barriga dela. Marcelo cansou de fazer pergunta pro Alcides, né? Acho que agora ele já sabe de quase tudo e resolveu voltar para a sede. E chegando em casa ele encontra a Guta, né? Que diz que o Alcides deixou ele bem informado sobre o que aconteceu por ali. E que se ele não fosse irmão dela, ele estaria morrendo de ciúmes dela. O Zaqueu, tadinho, ele arrumou as malas e pegou a chalana. Ele deixou uma carta falando o motivo pelo qual ele está indo embora. A Mariana lê a carta e fica indignada em saber que o motivo foi por ele estar sendo feito de chacota ali no meio dos peões, que as pessoas tratam ele mal, assim, pelo jeito dele, que as pessoas não aceitam o jeito dele e que ele ficou muito triste com isso e que ele estava indo embora, né? E a Mariana lê a carta ali na sala com o Filó, Zé Leôncio e Irma. A Irma também fica indignada em saber do que aconteceu aquilo. E a Mariana pede para que o Zé Leôncio tome uma atitude, porque homofobia é crime. O Zaqueu tá na chalana, né, indo embora, e o Eugênio vê ele triste, né, e como sempre ele puxa assunto, né, com o Zaqueu. E o Zaqueu acaba desabafando, falando para ele que sempre foi motivo de chacota, sempre foi motivo de brincadeira, e que ele tá cansado daquilo de ter que se esconder atrás de um personagem para que os outros possam dar risada dele. E enquanto isso, lá na fazenda, a Irma e a Mariana estão enlouquecidas, né, tentando falar com o Zaqueu de toda forma. E o Zé Leôncio foi lá no alojamento dos peões, ele foi cobrar sim os peões, e ele fala que ele não apoia, e aí ele fala que não sabe quem fez e o que foi feito, o que foi falado, né? Mas aí o Tadeu, ele toma a frente, né, e continua com as brincadeiras de mau gosto, né?
E aí na hora o Zé Leôncio fala, então foi você que fez isso? E aí começa a esculhambar ele, né? Coloca ele no lugar dele, chama a atenção dele e dá uma bela lição de moral em todos. Mas mesmo assim o Tadeu continua. Mas o Zé Leôncio teve o apoio do Zé Lucas, que fala que isso não é legal, tal. E aí o Zé Leôncio já deixa avisado que a partir de hoje, quem destratar ou zombar de alguém aqui, pode arrumar as coisas e ir embora. Aí o Tadeu Topetudo fala, mesmo que seja um filho seu? Aí ele diz, a começar por eles, Tadeu, que é para dar exemplo aos outros. Ih, Zé Leôncio. É isso aí, pessoal. Para quem gostou, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Não seja coração peludo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Valeu!